Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje a nossa conversa é com Leandro Almeida Jesus, fiscal do Procon. Nós vamos falar sobre os direitos voltados aos turistas. Lembrando, quando você sai daqui e vai para uma outra cidade, um outro estado, você também é turista. Então, qualquer pessoa pode estar na condição de turista. E será pelo fato de ser turista que você perde a condição de consumidor? Olha, direitos que você tem na sua cidade não serão direitos em outro local, sobretudo quando a gente fala no turismo regional, no turismo ainda brasileiro. Bom, estes e outros temas estarão aqui em nossa discussão. Leandro, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Obrigado, Elias. Obrigado por essa oportunidade dada para a gente poder elucidar algumas dúvidas e orientar os consumidores alagoanos e até os que não são alagoanos que estão aqui no nosso estado, de quais são os seus direitos em relação a essa questão do direito consumidor, né? Pois é, existe uma diferença entre o consumidor, aquele que está aqui, o consumidor normal, e o consumidor turista? Não existe diferença alguma. O consumidor que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é o consumidor alagoano, paulista, mato-grossense, carioca. Então, o Código protege a todos os consumidores. Todas as legislações que são feitas para o turista, é para o turista em geral, não é específico para ninguém. Então, o que deve ser respeitado para o consumidor alagoano, deve ser respeitado também para o consumidor de outra localidade que venha conhecer o nosso estado. Então, quer dizer, como é que a gente pode então orientar esse turista, esse consumidor que está nos visitando agora, um período de uma visitação ainda muito forte, sobre os seus direitos? Consumidor que está numa outra cidade, como é que deve ser o comportamento dele? Bom, a princípio, o comportamento eu acredito que deve partir por parte dos fornecedores, né? Então, o dono de restaurante, o dono de pousada, o dono de hotel, o comerciante ambulante, o lojista do comércio, todos eles devem entender que o consumidor de fora, ele é um divulgador do serviço praticado pelo nosso estado. Então, um consumidor de um outro estado, ele deve ter um tratamento da mesma forma, igualitário, que o dispensado ao consumidor alagoano. E esse cuidado dos fornecedores, ele vai ser transmitido através daquele turista para os seus familiares, os seus amigos, para as pessoas do seu estado. Então, isso vai trazer uma propaganda positiva para o nosso estado, incentivando o turismo, né? Uma vez que eles vão verificar que o estado de Alagoas, que a nossa capital Maceió, respeita o consumidor de fora. Então, esse tratamento tem que ser igualitário. E qual é o direito que deve ser observado pelo turista que vem à nossa cidade? Olha, a princípio, ele tem que ser, os preços praticados, não pode haver nenhuma diferença. Ou seja, aquela história que é, de certa forma, nefasta, né? Inadmissível. Eu tenho 2 cardápios, eu tenho um cardápio para alagoano e um cardápio para turista. Isso é inadmissível. Isso é ilegal, inclusive todo início de ano o Procon ele deflagra uma ação de fiscalização no litoral, sul, norte e aqui na capital, em relação a bares e restaurantes, justamente nesse quesito de cardápio duplificado. Não pode haver duplicidade de cardápio. O cardápio é único. Inclusive, existe legislação federal que determina, que obriga que o restaurante tenha um cardápio na sua entrada, de forma que o consumidor, ao entrar no estabelecimento, ele já saiba previamente o que é que está sendo comercializado ali e quanto ele vai pagar pelo serviço que está sendo cobrado ali. Não existe... Isso é uma obrigação. Exatamente. Né? O que é importante saber é que assim, não existe um controle dos preços dos serviços e produtos que estão sendo vendidos. Não existe. O governo... Mas eles precisam estar claros e precisa ser o mesmo preço que qualquer um deveria estar pagando. Então, o que não pode haver é diferenciação de preço, não pode haver um preço diferente do previamente acordado. Então, a necessidade de se
que a lei determina a obrigação de se colocar um cardápio na entrada do restaurante, já é justamente para que o consumidor, seja alagoano, seja um turista, ao entrar no restaurante, ou no bar, ou na lanchonete, ele saiba previamente quanto custa o produto, para que ele não seja surpreendido por um garçom mal intencionado. Porque em grande parte a gente ouve dos proprietários, não, porque a gente não tem como controlar totalmente o pessoal, se não tem como controlar, mas são responsáveis pelo pessoal que está trabalhando. Então, se ele ali está negociando um preço diferente, ou até coisas diferentes do que tem ali no cardápio, ele está cometendo um crime e responde a pessoa e responde o proprietário por isso. E importante para o proprietário, porque pode estar lesando não só o consumidor, mas o próprio estabelecimento e o próprio proprietário. Perfeitamente. O crime ele começa como bola de neve, né? Ele vai arrastando todo mundo que participa do ciclo criminoso. Tem algo do ponto de vista do consumidor que acontece aqui em Alagoas ou não acontece em outro lugar? Eu falo tipo leis que são municipais, por exemplo, que são leis que existem só aqui em Maceió. Não, a questão da fila do banco é algo nacional, é algo que é só nosso? Tem algum aspecto em que o PROCON aqui em Alagoas age com a legislação que é municipal e que provavelmente pode não haver em determinadas cidades? Olha, você ressaltou bem aí a questão da fila bancária, né? Existe uma legislação municipal, né, da nossa capital aqui, que implica na questão de permanência máxima na fila de banco. Essa legislação, por ser municipal, ela não é aproveitada ainda no interior do estado. Então, o PROCON, por vezes, recebe reclamações de consumidores de Arapiraca, de Viçosa, de outras cidades, mas nesse quesito, em relação ao tempo de espera, não é possível que se faça nada, uma vez que ainda não tem uma legislação que atenda todo o Estado. Por ser uma lei municipal, Por ser lei municipal, os turistas que estão aqui em Maceió e que precisam se utilizar de uma unidade bancária, eles passam a se beneficiar dessa lei. Passam, exatamente. Quando você está no local, você se beneficia da legislação local. Então, se um turista vai a uma agência bancária e ele extrapola o tempo de permanência máxima, ele, com aquela senha, comprovação de que ele passou o tempo estipulado em lei. Ele faça o procedimento todo. Ele pega a senha inicial, chegue até o atendimento e no atendimento ele exige a senha final, ou seja, a senha do atendimento para que haja a comprovação. Essa orientação, essa dica é não somente para o turista, mas para o próprio alagoano, para o próprio maceiense, aquelas pessoas que se utilizam das agências aqui em Maceió. 20 minutos é o tempo? Ele entrou na agência, primeiro pegar a senha para fila bancária. Tá? Inclusive, vale frisar aí que a lei só é para a fila bancária. E ainda não se estende aos demais atendimentos. No caso, atendimento gerencial, informações, a lei ainda não acoberta essas situações. É tão somente a fila. Então, o cidadão retira a senha com a entrada. Quando chegar no caixa, ele pede ao caixa, e é uma obrigação do caixa, registrar a chegada dele no caixa para executar um pagamento, qualquer outra situação. Ele registrou e ali o tempo que ele permaneceu na fila, a legislação diz, 20 minutos em dias normais e 30 minutos máximo em dias vésperas de feriado, vésperas de finais de semana e em dias em datas de pagamento. Seria no quinto dia útil do mês, no final do mês, no dia 30. Então são dias específicos que a lei estende 30 minutos. E nos demais 20 minutos. Extrapolou esse período, o consumidor munido com essa comprovação de que passou esse tempo, ele pode denunciar o PROCON vai aplicar uma sanção, uma multa na instituição financeira e o consumidor ainda assim, se entendendo que sofreu um dano, um constrangimento por ter permanecido aquele tempo todo, ele pode ir ao juizado especial requerer os seus direitos. Perdas e danos, dano moral, enfim. Tem documentos que são importantes para quem vai para um outro estado, para uma outra cidade, ou mesmo para um outro país, ou para quem está chegando agora, na situação de turista.
Tem alguns documentos que eu não posso deixar de mão, não posso prescindir deles, sob o ponto de vista do consumo? Olha, é importante o consumidor, nós alagoanos e mações que vamos fazer uma viagem, atentarmos para diversas situações. Uma delas é a documentação que nós devemos portar, né? Nossa identificação, nosso RG, nosso registro de nascimento, né? No caso de criança, ter o registro de nascimento dos filhos, saber que existe legislação que implica, se você vai viajar com o seu filho sem a companhia do pai, é preciso que tenha autorização do pai, né? Na falta de um dos pais, é preciso que se tenha autorização do outro para fazer a viagem. Para determinadas viagens, é preciso que se tenha uma autorização feita, inclusive, no juizado da criança e do adolescente. Então, fora essa questão da documentação, no momento da compra do serviço que vai ser a passagem aérea, o pacote turístico, verificar se a empresa que está comercializando é uma empresa idônea, né? Buscar nos canais de atendimento ao consumidor, no PROCON, nas redes sociais, se a empresa é uma empresa idônea, se desconfiar de preços muito fora da realidade. Nesse negócio, não existe. Né? Custa R$1.000, está te oferecendo por 100. É de se desconfiar, entendeu? Então verifique as condições, porque às vezes existem promoções de até 70%, 80%, existem, mas tem condições especiais, tem regulamentos. Então aqueles regulamentos têm que ser, porque se a empresa ela dá um benefício, ela dá uma contrapartida para o consumidor, ela pode ter condições para essa contrapartida. Essa contrapartida não é gratuita, ela tem algumas condições e você precisa guardar toda essa documentação, inclusive aquilo que é gerado por meio eletrônico, os e-mails, esse relacionamento que se faz. Olha, o Pauta Especial volta em instante, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre overbooking. Que palavrinha em inglês é essa? O que é que ela pode significar de problemas para você? É só um instante.